Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Eu sou Carlos da Luz, ou Will para os íntimos, né? Bom, gente, esse tema de espiritualidade é um tema muito vasto, né? O tema sobre espiritismo e espiritualidade, esoterismo, são temas que se encontram, são temas que muita gente diverge em vários sentidos, existem várias linhas de espiritismo e crença na espiritualidade. Muita gente que não estudou sobre o espiritismo e não tem muita intimidade com a espiritualidade acredita que Allan Kardec foi o criador da doutrina espírita. Talvez essa afirmação não esteja por total errada, só que também não está totalmente certa. Na realidade, o Allan Kardec ele foi o codificador da doutrina espírita, né? Ele foi quem colocou em um livro, quem pesquisou a fundo a respeito de certas coisas do Espiritismo. Para quem não sabe, né, no dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec, um francês, né, um cético e uma pessoa que gostava de questionar bastante as coisas, e ele ouviu falar, alguém chegou para ele e falou que em dado lugar ali na França havia uma manifestação onde haviam mesas girantes e que essas mesas se movimentavam sozinhas, né? E o Allan Kardec foi convidado para uma dessas reuniões, e chegando lá ao local, ele viu que muitas pessoas até participavam dessas reuniões como se fosse um entretenimento, uma diversão, né? Só que o Allan Kardec, bastante questionador, né, ele começou a pensar que aquilo dali não era propriamente truque, mas que aqueles movimentos poderiam de alguma forma ser mais úteis ou trazer alguma informação. Foi aí que ele começou, né, a fazer, em vez de ficar apenas como um espectador, ele começou a questionar, fazer questionamentos, e dentro dos questionamentos dele, ele viu que as mesas respondiam ao questionamento dele, girando para um lado ou para o outro, ou com batidas no chão. E depois o Allan Kardec ele começou a pensar em uma forma em que a forma de se expressar ou de obter uma comunicação daquelas mesas, que no caso não era a mesa somente um objeto inanimado que estava se comunicando, mas sim espíritos por meio daquelas manifestações, o Allan Kardec então inventou uma outra forma, né, de conseguir respostas mais robustas, respostas mais racionais daquele fenômeno que estava acontecendo ali, colocando um lápis preso a uma cesta, ele segurava na cesta e movimentando ali a cesta, né, junto à sua mão, ia criando ali uma espécie de psicografia, né? Pode-se dizer então que ali você tinha a primeira psicografia. Agora, eu estou passando essas informações para você, eu quero deixar bem claro que essas informações que eu estou trazendo para você não é informação de um especialista. Eu não sou especialista no assunto. Eu estou passando para você o básico daquilo que eu sei da espiritualidade e do espiritismo para a gente começar aqui, né, com o nosso canal e trazer outras informações a respeito da espiritualidade, do espiritismo e as minhas opiniões dentro de determinados assuntos. Então, por que o Allan Kardec não é criador do espiritismo em si? Naquele momento, ele estava criando uma forma de se comunicar com os espíritos que estavam dando movimentos àquela mesa. Ele começou a fazer depois outros questionamentos com outros espíritos que vieram se manifestando ali daquela forma. E ele, então, depois juntando várias respostas e fazendo vários questionamentos a respeito de várias outras questões, ele então assim lançou o Livro dos Espíritos, que na realidade ele não é um autor do livro, né? E sim ele até colocou algumas das questões que estão no Livro dos Espíritos
Tem algumas que são até, segundo dizem, respostas do próprio Allan Kardec. Só que a grande maioria das questões respondidas são questões dos espíritos que se manifestaram ali naquelas reuniões e responderam as perguntas de Allan Kardec. Então, por que ele não é o criador propriamente do Espiritismo? Porque antes daquelas manifestações inteligentes, digamos assim, em outros lugares do mundo, em outros lugares do planeta, né, em outras civilizações, antes da era cristã, já existiam manifestações espíritas, já existia pessoas que incorporavam com determinados espíritos. Isso você pode ver até na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, quando é, Saul, né, vai até uma médium e pede para falar com o espírito de Samuel. Ele fala: eu quero que suba o espírito de Samuel para se comunicar com o espírito de Samuel, né? E também no Novo Testamento nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos um texto em que fala que os apóstolos haviam chegando numa cidade e uma jovem ali estava manifesta com alguns espíritos e ela começou a falar quem era que estava entrando na cidade, que era Paulo, que era Pedro, e que eles manifestavam sinais e prodígios, ou seja, espíritos de adivinhação que se manifestavam ali no corpo daquela jovem, e aquela jovem era uma escrava, e os senhores dela, os donos daquela escrava, ganhavam dinheiro com aquela escrava, né? Esse texto está na Bíblia Sagrada. Esse texto já dentro da era cristã, né? Depois que Cristo veio, você encontra esse trecho aí na Bíblia Sagrada e você vê que isso aí é antes do Allan Kardec fazer a codificação da doutrina espírita. Então, e em outras nações aí, em outros estudos, você vai ver que já havia manifestações de espíritos incorporados ou fora do corpo de uma pessoa na Terra. Então, a partir daí, o Espiritismo, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, esses estudos espirituais passaram a ser levados mais a sério, né? Só que nós temos outras linhas de espiritismo que não são baseadas na doutrina apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Eles seguem uma outra linha de entendimento, mas não deixa de ser manifestações espíritas, uma vez que um espírito se manifesta no corpo de médiuns e se comunica, traz ensinamentos, traz doutrinas, né? Então, isso é o Espiritismo. O Espiritismo é a manifestação de espíritos de alguma forma, né? Então, eu espero que você tenha entendido aí essa mensagem que eu estou passando para você, e em outros episódios, em outros capítulos, nós vamos falar mais sobre espiritualidade, nós vamos nos aprofundar mais dentro dessas questões de espiritualidade, esoterismo, espiritismo, mas sempre falando de uma forma popular, de uma forma simples, não de uma forma didática, né? E eu vou estar também me expressando aqui e apresentando para você a minha opinião a respeito dos fatos. Um grande abraço e até a próxima.